10 minutos de cidadania e fé. O encontro diário com Dom Décio Sossais Andonadi, bispo emérito da Diocese de Colatina, trazendo a palavra de Deus para iluminar os fatos do nosso dia a dia. Uma saudação fraterna e amiga a todos aqueles e aquelas que me acompanham neste programa 10 minutos de cidadania e fé. Que a paz do Senhor esteja em todos os lares e em todos os corações. Estamos no mês da Bíblia e hoje celebramos um grande santo que foi Papa e foi chamado de Magno, grande, São Gregório Magno. Ele cuidou de tudo na igreja, especialmente de uma liturgia bonita. Vamos ouvir a palavra de Deus, continuando a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 6, 9 a 11, São Paulo escreve: Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida. E não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso, exultai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Estas orientações de Paulo aos Tessalonicenses servem, é claro, para todos nós. De fato, nós não sabemos a hora que nós vamos terminar esta vida. Pode chegar de repente. Devemos estar sempre atentos, vigilantes e não dormindo. Estar vigilante, porque isso quer dizer que a gente está bem acordado, procurando fazer sempre e em tudo a vontade de Deus, para que, quando Ele nos chamar, nós estejamos prontos. Claro, nunca estaremos perfeitos, mas, é claro, estaremos sempre em sintonia com esse Deus que quer somente nossa salvação. E Paulo aqui termina dizendo, vamos nos ajudar um ao outro. Se alguém tem uma vida pouco acomodada, vamos ajudar essa pessoa a ficar mais acordado, nesse sentido de vivenciar melhor a sua fé cristã e não se deixar entorpecer por aquilo que o mundo nos oferece. Devemos estar sempre vigiando para que, quando chegar a hora, não sejamos tomados por surpresa, mas sempre, com toda a simplicidade, possamos nos apresentar diante desse Deus que quer tão somente a nossa salvação. Pensemos nisso durante esse dia. Bem, vamos aí falar um pouco no momento de cidadania dos diversos livros da Bíblia. Nós sabemos, a Bíblia foi formada ao longo de milhares de anos. Quando nós pegamos a Bíblia e começamos pelo livro do Gênesis e terminamos a Bíblia com o livro do Apocalipse, nós podemos perceber que esta formação desses livros não foi assim, de repente, de qualquer jeito, não. Ela foi feita por muitas experiências positivas e até negativas daqueles que percorriam a sua vida na presença do Senhor nosso Deus. Por exemplo, o livro do Gênesis.
ele praticamente começa desde a criação, a narrativa da criação, dos primeiros capítulos, depois passa por uma situação que mostra a infidelidade e o pecado das pessoas, até chegarmos no capítulo 12, a figura extraordinária de Abraão, que foi chamado para começar uma vida nova, e aí percorrer toda a vida de Abraão, seus filhos, os filhos de Isaac, até chegarmos ao Egito, quando o povo de Israel acabou indo ao Egito e prosperando naquela situação, e lá morreu Jacó. Então essa narrativa toda do livro do Gênesis é muito bonita e ela faz com que a gente tenha sempre uma situação de agradecimento a um Deus que nos acompanha em cada momento de nossa vida. Então, lendo o livro do Gênesis, a gente não lê só as coisas do passado, mas a gente começa a entender como Deus nos trata com amor, trata toda a criação, trata cada um de nós e surpreende a gente através dos chamados diversos e nos acompanha, mesmo nas horas mais difíceis, para que Deus possa fazer que a nossa missão se realize plenamente na terra. Rezemos. Oração e bênção final. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por Cristo nosso Senhor, dê sobre todos nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve. De segunda a sexta, neste mesmo horário, 10 minutos de cidadania e fé, o encontro diário com Dom Décio Sossais Andonade, bispo emérito da Diocese de Colatina. Apoio Cordes, a livraria da Diocese de Colatina.